Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane, de Física, e hoje faremos a resolução dos exercícios que deixei no plural, sobre campo elétrico. Lembrando do conceito de campo elétrico, tá? Que é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica. Então imagine que eu coloquei uma carga em um determinado ponto. Então esse ponto, ele fica ali sujeito, né, à carga, à atração ou à repulsão exercida por essa carga, tá? Então, lembrem-se que cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas elétricas de sinais iguais se repelem, como eu fiz aqui na representação, ok? Então, o campo elétrico depende da interação eletromagnética, ou seja, das cargas que estão eletrizadas de forma positiva ou negativa, certo? E essas cargas de mesmo sinal vão se repelir, e cargas de sinais opostos vão se atrair. Então, um campo elétrico pode gerar linhas de campo exercidas, criadas ao redor dessa carga. Então, imagine que uma carga seja positiva. O campo gerado ao redor dela será de afastamento, representado, portanto, por linhas que estarão se afastando. Uma carga eletrizada negativamente que criará linhas de campo de atração, ok? Então vamos lá. Exercício 1 do plural. Então olha só, a figura a seguir era essa figura, tá bom, pessoal? A figura a seguir representa a configuração de linhas de campo elétrico, produzida por 3 cargas pontuais, todas com o mesmo módulo, Q. E os sinais das cargas A, B e C serão, respectivamente, então observem. Nesse ponto foi colocada uma carga, ok? No ponto A, no ponto B também e no ponto C também. Vocês estão verificando que na carga A foi gerado aqui na carga A uma linha que está saindo de A, da carga A. Então essa linha está se afastando, certo? Toda vez que acontece o afastamento dessa carga e gera linhas de campo que estão se afastando, essa carga será positiva. E toda vez que as linhas de campo representam uma atração, está representando aqui em B, né? Uma atração. Essas linhas, então, representam uma atração. O sinal da carga será, portanto, negativo. Então, a carga está eletrizada negativamente, porque forma as linhas de campo que se atraem. Em C, percebam, as linhas que foram geradas estão saindo de C, estão se afastando de C. Portanto, a carga C está eletrizada positivamente. Então, os sinais das cargas A, B e C são, respectivamente, positiva, negativa e positiva. Ok? Exercício 2, também do plural, ok? Também sobre linhas de força. Então, as linhas de força de um arranjo eletrostático de cargas é mostrado a seguir, certo? Então, de acordo com seus conhecimentos, ok? Sobre as linhas de força e por meio da análise, tá, pessoal?
da figura, podemos dizer, olha só, o seguinte, se colocarmos aqui uma carga eletrizada positivamente, essa carga vai gerar linhas de campo que irão da esquerda, se mover, né, da esquerda para a direita. Portanto, vão gerar linhas de campo que são de afastamento. Então, era a alternativa B, ok? Exercício, pessoal, 3. Então, esse exercício, ele exige a fórmula de campo elétrico, tá? E a fórmula que vai interagir com força elétrica e com carga elétrica. Então, vamos verificar? Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 volts por metro. Então, calcule o módulo da força elétrica, produzida aí sobre essa região. Então, vamos lá. Campo elétrico é igual a força dividida pela carga elétrica. Tudo bem? Anotem todos os dados que o exercício deu. Então, ele deu aqui a carga elétrica, né? Então, Q é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? E ele deu também o campo elétrico. O exercício forneceu o dado do campo elétrico, que é igual a 100. Então, E igual a 100 volts por metro. E também, só isso, né? Na verdade, ele pede para calcular o módulo da força elétrica. Então, ele pede para calcular a força elétrica, o valor da força elétrica. Vamos substituir os valores? Então, você tem o valor de E? Tem, é 100. Você tem o valor de F? Não. É o que iremos descobrir. Você tem o valor de carga elétrica? Sim. 2, né? Vezes 10 a menos 6. Concorda comigo que é só multiplicar esse com esse? 2 vezes 100, 200. Vezes 10, mantém a mesma base e o mesmo expoente. Então, 200 vezes 10 a menos 6 newtons, já que se trata de uma força de interação. Tudo bem? Eu não deixei em algarismo significativo lá na plataforma para ficar mais fácil, tá? Certo? Então, vamos lá. O último exercício vamos lá. Então, pessoal, o outro exercício que eu deixei lá no plural era esse daqui. O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulombs a uma distância de 50 centímetros da carga é equivalente a... Então, o exercício solicita o valor do campo elétrico gerado por uma carga de 2 coulombs a uma distância de 50 centímetros, tá? Então, pessoal, a fórmula de campo elétrico que relaciona a constante eletrostática com a distância e a carga é essa daqui. Campo elétrico igual a constante eletrostática multiplicada pelo valor da carga dividida pelo valor da distância ao quadrado. Substituindo os valores, então 9 vezes 10 a 9, multiplicado por Q, que é 2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando, pessoal, que a distância está em centímetros. Vamos converter para metros. Então, dá meio, ok? Meio metro. A distância está ao quadrado, não é mesmo? A distância é ao quadrado. Então, vamos colocar aqui ao quadrado. É só multiplicar meio por meio. Que é igual a
0,25. Então, na fórmula, 0,25, ok? Olha só. Nesse caso, podemos multiplicar 9 vezes 2, que é 18. 18 dividido por 0,25, 72. Mantém a base 10 e o seu expoente. Lembrando da unidade de medida que foi dada lá no plural, que eu coloquei lá no plural do exercício, volts por metro. Volts por metro, ok? Não coloquei também em algarismo significativo. A resposta era 72 vezes 10 a 9, certo? Ok, pessoal? Nessa semana eu vou colocar mais exercícios sobre campo elétrico. Vou fazer a resolução novamente, ok? E qualquer dúvida, entre em contato através da linha de transmissão. Se cuidem e até mais!